Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública e você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje é a vereadora Lorene do PPS. Seja bem-vinda, vereadora, tudo bem? Oi, Tânia, tudo bem? Muito obrigada. Oi, todos os telespectadores da TV Câmara. Pois é, a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Muita coisa. Bastante coisa, mas vamos começar com um tema aí que rendeu certa polêmica, que é a CPI da ABC Transportes, transporte público em geral, né, vereadora? Vai rolar CPI, você faz parte dessa comissão, então quais são as principais metas, os principais questionamentos dessa CPI? Então vamos lá. O problema do transporte público, né, coletivo no município de Taubaté, ele já se arrasta há muitos anos, inclusive, eu acredito, mas vem se agravando e do final do ano para cá ficou insustentável a ponto da população cobrar de nós, né, vereadores, fiscalizadores, uma ação mais enérgica. Eu senti isso na pele, porque eu ando na rua para sentir os problemas com as pessoas. E aonde eu ia falar de ônibus, de horário, de itinerário mal cumprido, gabinete itinerante que eu faço toda quarta-feira nos bairros desde o ano passado, falta de ponto de ônibus, né, abrigo, cobertura de ônibus para as pessoas, principalmente nos bairros mais afastados, porque no centro da cidade é costume que tudo fique muito mais bonito e mais cuidado, mas nos bairros afastados a prefeitura tem esquecido. E aí culminou que eu um dia, depois de ouvir um fim de semana inteiro, aonde eu fui, nos compromissos, pessoas falando do ônibus, eu falei, quer saber? Precisamos de uma atitude enérgica. Vamos abrir uma CPI, uma comissão, né, parlamentar de inquérito para investigar a fundo, para ter oitivas, chamar pessoas aqui para que fique registrado pela TV Câmara, nos autos aqui do nosso processo, todas as informações pertinentes para a gente achar uma responsabilidade em alguém, na instituição, na prefeitura como gestora do contrato e para que a gente possa, melhor do que simplesmente também achar a falha, encontrar a solução, que é o que as pessoas de Taubaté esperam, né? Então eu protocolei um requerimento, liguei para alguns vereadores para ver se eles topavam participar disso comigo, me auxiliar, vereadores mais experientes, né, que têm já passagem por CPIs, como o vereador Digão, liguei para o vereador João Vidal, liguei para o vereador Gessé, vereadores da minha confiança também, porque precisa ser um grupo ali que vai trabalhar em sinergia para trazer esse resultado para a população. Por telefone, nesse contato, eles todos aceitaram, abraçaram a ideia e por uma questão de protocolo, a gente foi lá, protocolou sem as assinaturas para que fosse aprovado em plenário, né, pela maioria dos vereadores, entendendo eu que eu teria o voto da maioria dos vereadores, porque se trata de um assunto da necessidade do povo de Taubaté acima de qualquer coisa, né? De qualquer relacionamento entre vereadores na Câmara Municipal. Aí que, para minha surpresa, primeiro não era surpresa, mas eles foram lá e elogiaram, os vereadores subiram à tribuna da Câmara, falaram, né, elogiando a iniciativa, que era importante, que era interessante, achei que sem problemas, e o requerimento seria votado na semana seguinte, mas quando chegou na sexta-feira, então isso aconteceu na segunda, quando chegou na sexta-feira, a gente teve notícia do protocolo de um novo requerimento, e daí já não era mais só o requerimento para ir para o plenário, ele já estava com 1/3 de assinaturas, como manda o regimento interno da Câmara de Taubaté. Então, a CPI já estava instaurada. Uma nova CPI, não aquela que eu propus. E aí eu digo aqui para vocês, prestando contas, para que vocês do Fiscalização Pública fiscalizem o meu trabalho, eu focava o requerimento em 3 assuntos. Primeiro, o transporte coletivo pela ABC Transportes em geral, então todos os problemas envolvendo itinerário, rota dos ônibus, descumprimento de horário, os abrigos, tudo que envolvesse o serviço prestado pela concessionária ABC. A licitação para o transporte complementar, o TCTAL, porque a gente teve bastante reclamação, meu gabinete encheu de gente que foi prejudicada pelo processo de licitação, então a gente gostaria de investigar, e o transporte complementar, como o próprio nome já diz, ele faz parte ali do transporte coletivo, ele tem a capacidade de ajudar ou não, né, a capilarizar os ônibus e as vans para melhorar o serviço para a população de Taubaté. E por último,
a Prefeitura de Taubaté, enquanto gestora do contrato, né, dona ali da gestão do recurso público, que paga, inclusive, para a ABC um subsídio que está previsto aqui no nosso município de 50 centavos por passageiro que usa os ônibus, e aí eu queria investigar essas três coisas. E por muito tempo, né, vereador? Um contrato longo. Longo. Bom, a gente já tem mais de 30 anos, né, da ABC no nosso município, e tem um contrato que ainda resta mais 5 anos, o que está vigente agora. Então, a gente precisa resolver isso, né, o que a população precisa, independente da forma. Mas, como na política muita coisa esquisita acontece, e é uma pena quando as coisas não acontecem priorizando, acima de tudo, o interesse coletivo, o interesse da sociedade, mas priorizando interesses individuais, interesses politiqueiros, de quem é que vai presidir, quem é que vai conduzir, porque para você que nos assiste, se fosse aprovada a CPI que eu protocolei o pedido, eu seria a presidente para conduzir os trabalhos da CPI. Mas aí os vereadores da base aliada do prefeito, eu costumo chamar para ficar bem claro para a população, o grupo de defensores do prefeito, né, de vereadores defensores do prefeito, foram lá e protocolaram um outro pedido igual, né, que muda ali as palavras, na sexta-feira. Aí eles alegam que o objeto do documento deles fala de outras coisas, enfim. Mas, em geral, a gente ia todo mundo investigar a ABC, o transporte coletivo, e eu pretendia também avaliar a responsabilidade da prefeitura. Mas, querendo defender o prefeito, que é o papel deles aqui na Câmara, eles foram lá e não deixaram a presidência dessa CPI nas minhas mãos, fizeram essa artimanha, e o vereador Guará será, então, o presidente dessa CPI, que foi aberta. Desejo sucesso, bons trabalhos, que possa trazer resultado para a nossa população, porque é o que importa. Sim. E como você disse, eu faço parte, eles me colocaram como membro da CPI, mas eu estou protocolando um ofício de retirada do meu nome, porque eu não quero fazer parte de um grupo de CPI que não vai ser conduzido o trabalho como eu gostaria que fosse conduzido, né? Da forma que eu entendia e como eu gosto de trabalhar, e com pessoas da minha confiança e tal. Então, eu vou continuar fiscalizando a ABC, porque é meu papel como vereadora, de forma independente, e vou, inclusive, encaminhar documentos para a CPI, para o grupo de vereadores da CPI e tudo mais numa boa. E outro projeto que teve aí uma certa rusga entre vocês foi o de decreto legislativo que impede a comanda de Jacques Félix a pessoas que tenham sido condenadas pela prática. Na verdade, não foi por causa desse decreto, né? Foi por um outro caso aí que surgiu a ideia de fazer esse projeto. Então, explica para quem não está entendendo, que eu não quero explicar nas minhas palavras, que é melhor você explicar na sua. Claro. Bom, fruto dessa história toda que eu contei para vocês, dessa manobra política interna na Câmara Municipal que aconteceu para que eu não presidisse a CPI do transporte coletivo, eu falei assim, não estão me tratando com dignidade, né? Eu pensei, dentro do processo legislativo, dentro do trâmite coerente, não estão me respeitando enquanto vereador aqui, porque simplesmente tiraram de mim à força uma temática que eu propus discutir com a sociedade. Então, por essa falta de tratamento digno, coerente, né, eu passei a adotar uma postura de falar abertamente dos problemas, coisa que antes eu fazia ali de uma forma interna. Resolva internamente, isso você não precisa falar na tribuna, vereadora, você pode vir no meu gabinete e falar. Por um ano eu tentei, eu me esforcei para ter esse relacionamento coerente, ali dentro da casa mesmo resolver as coisas, batia no gabinete do vereador, da vereadora, para falar, olha, meu projeto já passou o prazo aqui e tal, da tramitação, enfim. Então, eu adotei aí uma postura, falei, não estão me tratando com respeito enquanto vereadora, pois então eu vou parar de ter esse tratamento também cordial, de interno, e vou falar as coisas abertamente para as pessoas na tribuna. Passei a adotar isso, e isso gerou, como você colocou, uma palavra muito mais bonita que eu, Tânia. Uma rusga. Uma rusga, né? Um relacionamento, um atrito ali entre os vereadores que se sentiram prejudicados com essas minhas falas mais claras, mais abertas às críticas, às coisas que acontecem aqui internamente na Câmara. E aí,
criou essa rusga que você falou aí, né? É uma postura bem difícil, bem conflituosa, o que é muito negativo, mas eu tô aqui só para falar verdade, o que é certo e importante para a população, e nesse decreto eu estava justamente falando verdades com clareza e o que refletem também os meus posicionamentos das pessoas que eu represento, né? Porque como eu falei na tribuna na última sessão, alguns vereadores subiram lá para dizer: votei contra o seu projeto e voto de novo se eu quiser, porque eu voto do jeito que eu quiser. E aí eu lembrei eles que a gente não tem que votar do jeito que a gente quiser, a gente tem que votar do jeito que o povo quer, que a gente está aqui para representar a população, né? Então esse projeto, ele também fala aí de corrigir uma falha, de poder dar, por exemplo, comenda Jacques Félix para quem já teve improbidade administrativa, e eu quero corrigir esse problema. Pois é, esse foi o primeiro bloco do nosso Fiscalização Pública, mas não sai daí não, porque na volta a gente tem vários temas, na verdade, para trazer aqui para vocês. A gente volta já já.